Aleluia. Que coisa boa estarmos reunidos em torno de um nome, em torno de uma pessoa e em torno de um mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa fantástica. Olha só, aqui a rapaziada aqui, esses de maior aqui, eu vou falar com esses de menor aqui. Ali estão os de maior, aqui estão os de menor, né? Hoje, o Espírito Santo quer encher o coraçãozinho de vocês. E eu tenho certeza que quanto mais atenção que vocês derem à mensagem, mais cheios de Deus vocês estarão. Amém? Eu quero começar desde já, eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. E existem algumas coisas sobre o Espírito Santo que devem ser pautadas. Eu tenho viajado o Brasil todo já há alguns anos. Ontem eu estava mostrando ali para o bispo, eu com 24 anos, pregando uma vez por mês lá em Brasília, 24 talvez até menos. Tinha programa na televisão, em rede nacional, e a minha vida toda foi pautada pelo entendimento da pessoa do Espírito Santo. E aí eu começo perguntando a você, o que você pensa sobre o Espírito Santo? A sua primeira reação é pensar muito, é ter uma resposta. Mas à medida que os minutos vão passando, não te parece estranho que a resposta vai sumindo? Nós temos um conhecimento do Espírito Santo, e vai por mim, muito vago. Há um tempo atrás, no meu período de oração, eu queria entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. E eu orava e falava, Senhor, me fala mais sobre o Espírito Santo. Então, a resposta que eu obtive, a voz de Deus dentro da minha mente, da minha consciência, é que eu deveria ler o livro de Atos todo por várias vezes. Eu comecei a ler o livro de Atos, eu fui, voltei, li. Eu acho que eu li o livro de Atos, dessa vez, por mais de 70 vezes. Quando deu a metade dessas 70 vezes, lendo o livro de Atos, para entender um pouco sobre a dinâmica do Espírito Santo, o meu coração foi sendo inundado. Parecia que ele iria transbordar acerca do Espírito Santo. Então eu coloquei um apelido no livro de Atos. Eu passei a chamá-lo de Atos do Espírito Santo. E aonde eu abri a Bíblia, parece que eu encontrava o Espírito Santo. Para você, o que é ou quem é o Espírito Santo? A resposta parece fácil, irmãos, mas ela não é uma resposta fácil. Há algum tempo atrás, um teólogo me encontrou no aeroporto e nós conversamos, e ele olhou para mim e disse, ô Hernani, eu assisti algumas mensagens suas na internet sobre o Espírito Santo e me incomodou o fato de você falar para as pessoas que deveriam adorar o Espírito Santo. Bom, presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo é Deus, por isso devemos adorá-lo. Olha só, apesar de você entender que a resposta é óbvia, para muitos parece uma resposta estranha, mas é verdade. O Espírito Santo é Deus, por isso devemos adorá-lo. Então esse pastor teólogo diz o seguinte, não se pode adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para levar-nos a adorar Jesus. Olha que coisa interessante, isso não é mentira. Isso também não é um engano teológico. Isso está correto, porém é incompleto. Vou dizer de novo. Essa é uma resposta correta, porém uma resposta incompleta. É fato que o Espírito Santo veio para falar de Jesus, para revelar Jesus, para levar o homem a conhecer Jesus.
Jesus sobre o Espírito Santo disse: quando ele vier, falará de mim. É verdade. Mas se nós seguirmos a regra desse pastor de que não podemos adorar o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo veio para levar o homem a ter uma profunda adoração com Jesus. Isso também serviria para Jesus, porque Jesus também disse que ele veio para revelar quem? O Pai. Ele veio para levar o homem a adorar quem? O Pai. Então, nessa regra de interpretação desse teólogo, não adoraríamos também a Jesus. Agora tem uma coisa mais complicada ainda, por isso que eu gosto de descomplicar as coisas. Por exemplo, se você usar a regra de interpretação desses teólogos tradicionais, que na realidade eles não têm coragem de dizer que não gostam do Espírito Santo, eles não vão falar isso, mas na realidade eles desprestigiam, desrespeitam, desonram o Espírito Santo em muitos aspectos, mas nunca vão dizer. Quando Jesus disse: quem peca contra o Filho, tem perdão. Quem peca contra o Pai, tem perdão. Mas quem peca contra o Espírito Santo, seria então o Espírito Santo a pessoa mais importante? Claro que não. A verdade, meus irmãos, é que nós servimos um Deus cíclico. Todo mundo sabe e conhece a história básica teológica. Um Deus que é 3 personalidades distintas em um único e verdadeiro Deus. Que quando você adora Jesus, é para a glória de Deus. Que quando você adora o Espírito Santo, é para a glória de Deus. E quando você adora o Pai, é para a glória de Deus. Filipenses 2,6 diz que ao nome do Senhor Jesus é dado todo o poder no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus. A nossa adoração a Cristo glorifica a Deus. A nossa adoração ao Espírito Santo glorifica a Deus. Não é uma coisa apartada da lógica, ou seja lá como chamam, da hermenêutica ou exegésica, para mim pouco importa. Para você entender aqui a profundidade do que eu estou te dizendo, você tem que compreender o ministério de Cristo e o ministério do Espírito Santo. Veja, é um só Deus, mas em 3 dispensações, em 3 ministérios, em 3 personalidades. O ministério do Pai não é o ministério do Filho, o ministério do Filho não é o ministério do Espírito, apesar de ser um único e verdadeiro Deus. Eu vou te mostrar isso em algumas questões, antes de entrarmos na questão do batismo com o Espírito Santo, para você entender um pouco da seriedade de adorarmos e cultuarmos e prestar reverência e honra ao Espírito Santo. A igreja brasileira não tem muita cultura de adoração ao Espírito Santo. Eu já preguei em todos os países da América Latina. Agora, no final do mês, eu vou estar em Ushuaia. Sabe onde é Ushuaia? Ushuaia é a capital da Patagônia, Antártida, gente. É a última cidade do mundo. Ela é chamada Terra do Fim do Mundo. Em todas as cidades latinas eu já estive. É unânime que a igreja brasileira, ela é vibrante, ela é viva, ela é voraz. Os latinos elogiam os pregadores brasileiros. Eles falam, e também os americanos, que os maiores pregadores estão aqui. E ninguém nega esse fato. Mas eu vou te falar uma coisa, a igreja brasileira está longe de gerar uma atmosfera, um ambiente propício ao Espírito Santo, como eu vejo por aí. Você chega na América Latina, é impressionante como eles amam o Espírito Santo. Por isso, talvez, que a Argentina já viveu mais de 20 avivamentos. Já teve avivamento até na Ilha da Madeira, em Portugal. E nós nos capengamos atrás de avivamento. Sabe por quê? Porque o agente dominante de avivamento é o Espírito Santo. Enquanto nós não entendermos de fato o Espírito Santo, nós vamos ficar de visão em visão, e avivamento em avivamento, e atrás de coisas poderosas.
Presta atenção no que eu vou te dizer. Efésios, capítulo 4, no versículo 6, pode colocar na tela. Nós vamos ter muitos textos bíblicos aqui hoje, porque não tem como falar do Espírito Santo sem ensinar. O texto diz: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quantos deuses, quantos existem? Quando você chegar no céu, você vai ver quantos deuses? Um só. Você não vai ver 3 tronos, não existe nem 2 tronos no céu, é sempre um trono. Você vai ver um único e verdadeiro Deus. No entanto, presta atenção, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Dá para você gravar isso e repetir? Sobre todos, por todos e em todos. Fácil você entender. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos, Filho. Deus em todos, Espírito Santo. Veja que coisa poderosa. Deus sobre, Deus por e Deus em todos. Mas é um só Deus e Pai de todos. Esse texto de Paulo é muito poderoso, não é? Agora tem um texto que nós conhecemos que é mais poderoso do que esse texto, falando do ministério de Pai, Filho e Espírito Santo. Em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, dependendo da versão, ou versículo 14. Se for Ferreira de Almeida é 14, se for King James ou Nova Versão é 13. 2 de Paulo aos Coríntios 13 e verso 13. Vamos ver se é o 13 nessa versão. Essa aqui, gente, é a famosa bênção apostólica. É um texto que todo mundo conhece habitualmente. 2 de Paulo aos Coríntios 13, aqui está 6. 13 e 13, ou 13 e 14. Isso, 13. Presta atenção. Você já leu esse texto, mas ele é poderoso. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo. Qual é o ministério de Cristo? Qual que é? A graça. O amor de Deus. Qual é o ministério do Pai? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Qual é o ministério do Espírito Santo? Agora, deixa o texto congelado aqui na tela. Você vai perceber que dentro da divindade, o que a teologia apelidou de trindade, você vai perceber que na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só um aqui se comunica com a igreja. Você vai perceber que o ministério de comunicar-se, o ministério de falar, o ministério de intimidade, o ministério de parceria, o ministério de companheirismo é só de um. De quem que é? Do Espírito Santo. Olha que coisa poderosa. O texto aqui está dizendo que se sua relação com Deus Pai, com o Espírito Santo não for boa, você não tem relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus é medido pelo seu relacionamento com o Espírito Santo. Inclusive, Deus decidiu que o seu relacionamento com tudo que é Deus passa pelo seu relacionamento com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, é Ele que intercede por você, é Ele que te ensina a orar, é Ele que ora em você, e é Ele que leva as suas orações a Deus. Ele é o Espírito da visão, Ele é o Espírito da revelação, Ele é o Espírito da visitação, Ele é, veja bem, todo mundo chama, a Bíblia é o Espírito Santo em letras, o Espírito Santo é o Espírito das Escrituras, o Espírito do profeta, dos profetas e da profecia. Em outras palavras, o Espírito Santo é o total responsável pela igreja de Jesus aqui na terra. Aí pensa, se o seu relacionamento, escute, se o seu relacionamento com o Espírito Santo não vai bem, você simplesmente não tem relacionamento com Deus.
te explicar por quê. Jesus, o verbo que se fez carne, foi gerado pelo Espírito. E a maior revelação que uma pessoa pode ter é a de Jesus. Maria, não tenhas medo. Veja, qual foi a revelação de Maria? Ela recebe uma revelação. O que está em você é gerado do Espírito. Que revelação poderosa. Olha só que coisa poderosa. O Espírito Santo é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. Eu sei que você já ouviu de alguns teólogos que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Eles falam um negócio desse, mas isso não tem um texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Você nunca leu esse termo na Bíblia. E eles pensam que estão elogiando o Espírito Santo, mas não estão. Por exemplo, você lembra quem foi o último campeão mundial de futebol do mundo? É evidente, do mundo. Quem foi? Argentina. Você lembra quem foi o vice? E o terceiro? Quem é que lembra de terceiro? Aí a Alemanha errou. Está todo mundo errando. Foi a Croácia. Mas, fala para mim, existe rua com o nome de terceiro embargador, terceiro não sei o quê, terceiro acolá das quantas? Gente, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Na Bíblia Sagrada, a primeira pessoa em tudo sempre foi o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é que o Espírito Santo está fazendo no Gênesis? Gerando o mundo sobre as águas. A palavra pairar ali é a palavra chocar. É a ideia da galinha, colocar os pintainhos, os ovos e chocar. O que a galinha faz? Ela dá calor e luz. Jesus usou esse termo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar embaixo das minhas asas, como uma galinha choca seus pintainhos. Olha, o Espírito Santo gerou o mundo sobre as águas. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria. O Espírito Santo gera Jesus em você, Romanos 8, 29. O Espírito Santo gera Jesus em você, gera o fruto do Espírito, gera arrependimento para a vida, gera temor, produz santidade, gera todo o seu ministério. Gente, literalmente, tudo na Bíblia aparece antes de tudo o Espírito Santo. Jesus começou o ministério dele com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com poder e com virtude, por isso ele pôde fazer milagres. Você vai se lembrar de uma coisa interessante: Adão caiu comendo. O pecado original é um pecado de quebra de jejum. Deus falou: não coma, faça jejum para sempre dessa árvore. E ele comeu. Então Adão caiu comendo. Por isso que Jesus, o segundo Adão, começou jejuando. Aonde Adão caiu, ele venceu. O ministério de Jesus começa com jejum rompido por Adão. O Espírito Santo, então, a Bíblia diz que percebendo Jesus que ele seria tentado, então ele jejuou. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E, percebendo Jesus que seria tentado, então ele jejuou. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Existe uma diferença de você entrar numa quebrada com o diabo, em termos de jejum, porque você quer, e você entrar numa quebrada com o diabo, num jejum que o Espírito Santo te leva. Todo jejum que o Espírito Santo te leva, você vai conseguir terminar. O seu você não consegue terminar, você quebra. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, tem um ministério diferente do Espírito Santo. Te explico.
o ministério de Jesus, o verbo de Deus, é a revelação do Pai para o mundo. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: no corpo de Jesus habita toda a plenitude do Pai. O texto está dizendo que tudo que é Deus no universo mora no corpo de Jesus. Colossenses 1,15 sobre Jesus diz: ele é a imagem visível do Deus invisível. Em outras palavras, você olha para Jesus e vê Deus escondido nele. Essa palavra é teofania, significa Deus escondido num corpo. Deus está escondido no corpo de seu Filho. É isso que a Bíblia nos ensina. João capítulo 1,18 diz assim: Deus jamais foi visto por alguém, o Filho unigênito que o revelou. 1 de João 2,23 diz: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. Em outras palavras, Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Escute, João 3,17 diz: ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus é a revelação de Deus para o não crente. O mundo só conhecerá Deus através de Jesus. Jesus é a porta de entrada para a salvação. Ele disse isso. Esse é o ministério de Jesus. A partir do momento que você recebe Jesus, você já tem entrada ao trono da graça. Você entende o que eu estou falando? O Espírito Santo é diferente. Se Jesus é a revelação de Deus para o mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No verso 17, escute: o Espírito da verdade, olha o que fala do Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Ou seja, o Espírito Santo nunca será dado ao mundo. Quem não tem Jesus, jamais terá o Espírito Santo. Porque quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, é Jesus. Mateus 3:3. Para João, o que vem depois de mim é maior do que eu, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem te dá o Espírito Santo é Jesus. Jesus disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador para que fique convosco para sempre. Então, a ideia bíblica aqui é que Jesus envia o Espírito Santo da parte dele. Por isso que o Espírito Santo é também chamado de Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, o Espírito. É os nomes do Espírito Santo na Bíblia: Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Ou você acha que existe 3 Espíritos Santos? Você entende o que eu estou pregando? Quem entende aí? Diga amém. Então nós analisamos isso dessa forma. Jesus disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. A nossa adoração é condicionada à nossa relação com o Espírito Santo. O louvor é mais ungido ou menos ungido se os seus músicos tiveram comunhão com o Espírito Santo. Ele habita em meio aos louvores, ou seja, depende de uma profunda relação com o Espírito Santo a atmosfera de um ambiente. Você entende o que eu falei? Deus se revela ao crente através do Espírito Santo. Então agora
esse Espírito Santo enviado por Jesus para a igreja, para o crente, só para o crente, ele agora vai gerar em nós todas as coisas espirituais, concernentes à nossa relação com Deus e com o próximo. Isso é chamado, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 39, é chamado de o fruto do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente melhorar a nossa relação com o Espírito Santo. Você sabia que às vezes você está para baixo, às vezes você não consegue vencer alguma coisa. Você sabia que muitas vezes é falta de relacionamento com o Espírito Santo? Nossa alma, ela foi feita para se relacionar com o Espírito Santo. E se não há relacionamento com o Espírito Santo, ela vai adoecer. Romanos 8, versículo 26 e 27. Porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. De onde nascem nossas fraquezas? Porque não sabemos orar como convém. No verso 27, mas o Espírito, que conhece o nosso coração, conhece, sonda os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, de acordo com a vontade de Deus, que ora por você. Em outras palavras, você pega esse texto, nós estamos fracos precisando do Espírito Santo, nós estamos fortes precisando do Espírito Santo, nós estamos bem precisando do Espírito Santo, nós estamos mal precisando do Espírito Santo, nós estamos tristes precisando do Espírito Santo. Ele produz, veja bem, o Espírito Santo é que produz a alegria de Deus em nós. O reino de Deus é paz e o quê? Alegria no Espírito. Isso significa que existe uma coisa que eu percebi, e eu vou entrar nisso agora, sobre o Espírito Santo. E existe uma pergunta que corre por aí. Eu recebo essa pergunta todo dia, e você também tem essa pergunta na sua cabeça. Por que que muitos irmãos receberam o Espírito Santo na primeira vez que pediram? Porque tem gente que fala assim, eu levei meu amigo na igreja, nunca foi. Chegou lá e foi batizado com o Espírito Santo. Eu estou 20 anos e ainda não fui. Não é uma coisa interessante isso? Não é uma resposta difícil de ser dada? A gente demora a responder essa resposta. Mas eu creio que, se foi Deus que me deu, ela tem um sentido muito grande. E a resposta é a seguinte: o batismo com o Espírito Santo, preste muita atenção, o recebimento do Espírito Santo, como se recebe o Espírito Santo, como mantém o Espírito Santo, ou aquele Espírito Santo que está em você, ele pode ser apagado no sentido de que não fluir mais, porque você sufoca ele com muitas coisas. Por exemplo, Leonard Ravenhill dizia que o entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. O que ele está querendo dizer? Que o acúmulo ao entretenimento sufoca avivamento. O que ele está dizendo? Ficar muito tempo assistindo filme, seriado, e em redes sociais, e etc, etc, te rouba do Espírito Santo. Por isso que ele fala que o acúmulo ao entretenimento substitui todo o fervor espiritual. E ele tem razão, eu estou com ele nessa. Não é pecado assistir filme, não é pecado assistir um seriado, depende do filme e do seriado. Não é pecado ir no cinema, não é pecado ir num parque, não é pecado, por exemplo, você vê que tem irmãos, meu Deus, gente, não é pecado ir na academia, mas também virou para alguns algum ídolo. Não é pecado, mas a ideia de Ravenhill é dizer o seguinte: essa geração dos iPads, iPhones, essa geração de Netflix, Prime Video, Amazon, essa geração de rede social, de Instagram, de WhatsApp, só vai provar uma coisa, que a falta de comunhão com o Espírito Santo nunca foi por falta de tempo. Aonde é que isso está errado? O judeu ora 3 vezes por dia.
O budista 10 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes por dia, o Seishonoei 12 vezes por dia. E o cristão? Tirando o judeu, esse povo aí que eu falei tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. A nossa comunhão com o Espírito Santo está sendo roubada dentro de casa. O nosso tempo com o Espírito Santo. E aí eu te explico aonde mora o perigo. O batismo com o Espírito Santo está completamente condicionado ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Querer muito, ansiar muito, desejar muito. Coloca para mim Atos capítulo 19, versículo 1 em diante, nós vamos ver. Porque veja, o desejo de receber o Espírito Santo. Como se recebe o Espírito Santo? De acordo com Paulo, se recebe como se recebe Jesus, pela fé, crendo. Olha o que esse texto disse, olha bem. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo passou pelas regiões mais altas e chegou a Éfeso. Presta atenção. Encontrando ali alguns discípulos. Agora o versículo 2 é triste. Esse texto é um dos textos que mais me revolta na Bíblia. Porque aqui no verso 1 diz que Paulo está lidando com discípulos. Olha o verso 2. Paulo pergunta a eles: receberam o Espírito Santo quando creram? Congela o texto, olha para mim. Primeiro ponto. Paulo nem deu paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz. Nem perguntou como é que vai sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. Ele não perguntou nada. Isso mostra a prioridade dos apóstolos. Qual era a prioridade dos apóstolos? Para o crente, receber o Espírito Santo. Para o não crente, receber a Cristo. Receber Jesus é o mais importante para quem não tem Jesus. Agora, para quem tem Jesus, receber o Espírito Santo, nada é mais importante. Nada, nada na sua fé tem tamanha importância se você tem Jesus do que receber o Espírito Santo. Foi Jesus que disse isso. É bom que eu vá, é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E vocês precisam agora do Espírito Santo. Olha o texto de Paulo. A prioridade apostólica é: vamos a todos os crentes ministrar e dar a eles o Espírito Santo. Você vê aqui que Paulo não pergunta: vocês já têm Jesus? Paulo pergunta: vocês têm o Espírito Santo? Essa turminha aqui me estressa. Eles dizem assim, diz assim, ao que eles responderam: pelo contrário, nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Gente, pare e pense comigo. Isso aqui é uma desonestidade teológica muito grande, um absurdo. Ou eles estavam mentindo, ou eles eram ignorantes, ou era desonestidade teológica. Nós temos 23 anos desde que o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 para Atos capítulo 19. 23 anos e esses discípulos têm coragem, a pachorra, de dizer que não sabe quem é o Espírito Santo. Não é ignorante, é discípulo. E outra, esse povo não lia o Velho Testamento, porque o Espírito Santo está lá recheando o Velho Testamento? É grave ou não é? É grave. Agora, se você veja, se tem discípulo, na época de Jesus, de Paulo, que não conhecia o Espírito Santo, quem somos nós na fila do pão? Deixa eu te contar um negócio, abre parênteses. Quando eu decidi que eu iria pregar bastante sobre o Espírito Santo nas reuniões de avivamento que eu ministro, eu comecei a ler a Bíblia inteira
E o Espírito Santo me mandava ler a Bíblia com a caneta para sublinhar as coisas que ele me revelava na Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira 62 vezes. E tudo que eu leio, eu decoro. Porque eu leio a Bíblia orando em línguas. E eu aprendi que a oração em línguas é um velcro da revelação. Os antigos avivalistas, eles só liam a Bíblia depois de orar. Robert Murray McCheyne, Ian Baldes nos ensina isso, todos eles, que primeiro você ora, depois você lê, para o Espírito Santo te fazer lembrar todas as coisas. A estratégia para você nunca mais esquecer a Bíblia. Então, eu lendo a Escritura, eu peguei um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones foi considerado o teólogo do Espírito Santo. Escuta essa. E ele era um autor expositivo. O que é exposição? Comentário. Então, quando você fala assim, fulano é um pregador expositivo, etc., quer dizer que ele é um pregador que prega comentando o texto bíblico, ou até o livro, ou até um autor bíblico. Martyn Lloyd-Jones, então, fazia um comentário de cada livro da Bíblia, e a ideia dele é que para cada livro da Bíblia, ele teria um livro dele comentando aquele livro da Bíblia até chegar ao Apocalipse. Tem muitos. Quando ele chega em Romanos, ele vai fazendo capítulo a capítulo de Romanos. Quando ele chega em Romanos 16, o Espírito Santo chega nele e fala, eu te proíbo de escrever esse livro por causa desse capítulo. E ele tentava, ficava doente, dava problema no estômago, dava problema não sei o quê, e ele não conseguiu. O Espírito Santo impediu ele de escrever o comentário de Romanos a partir de terminar em Romanos 16. Então, ele gastou um tempo de oração e jejum para ouvir Deus. E Deus falou para ele, sabe por que você não pode escrever isso? Porque você não me conhece para escrever sobre mim. Capítulo 16 fala do Espírito Santo. E Martyn Lloyd-Jones descobre as duras penas que ele não conhecia o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, se Martyn Lloyd-Jones não conhece o Espírito Santo, e eu? E eu te explico por quê. Você consegue fazer uma boa teologia do Pai. Seus atributos morais, seus atributos pessoais, seus 6 títulos, seus 7 nomes. Uau! Uma teologia fantástica de Deus. Você também consegue fazer uma boa teologia de Jesus. Inclusive a mais extensa da Bíblia. Mas você percebeu que em 3 páginas você esgota o Espírito Santo? E eu vou te dizer por que você esgota o Espírito Santo em 3 páginas. Não existe livro do Espírito Santo grande. Porque o Espírito Santo não é teoria, é relacional. O Espírito Santo é pura vida, é pura relação, é pura comunhão. Em outras palavras, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não vai ter nada para escrever. Foi isso que Martyn Lloyd-Jones descobriu. Que ele não conseguia escrever sobre o Espírito Santo porque ele não tinha um relacionamento saudável com o Espírito Santo. Irmão, existe uma coisa no relacionamento com o Espírito Santo. Sabe o que é? É um negócio que eu gosto de chamar de espírito de oração. O que é espírito de oração? Isso está dito ali na Bíblia, no livro de Zacarias, quando fala, enviarei sobre vós um espírito de oração para que vocês conheçam Jesus. Presta atenção. Espírito de oração é uma fome por Deus gerada em nós que você terá que buscá-lo. Amós, capítulo 8, versículo 11, fala que essa fome é enviada e é o Espírito Santo que faz você desejar muito Deus. Mas para você desejar muito Deus, você tem que passar pela sua vida de oração. Então, normalmente, como que ela começa? Todo mundo começa seu relacionamento com o Espírito Santo orando por sua vida de oração. Então você dobra o joelho, aí pastor, eu não consigo orar nem 5 minutos, mas vai lá, 5 minutos, diário. Logo vai ser 10, diário. Logo vai ser 20, diário. Se você dobrar o joelho, 5 minutos diário, falar, Espírito Santo, me ensina a orar.
Jesus nunca ensinou ninguém a pregar, expulsar demônio, curar. A única coisa que ele ensinou foi a orar. Sabe por quê? Porque na oração você é suprido de todo o resto. Mas ninguém nasce orando bastante. Então, primeira coisa que você faz é pedir a ajuda do Espírito Santo no seu devocional. Espírito Santo, eu quero ter uma vida de oração. Gente, eu não conheço um crente que diz, eu não quero orar, não preciso orar. Eu não conheço um crente que diz, eu não quero ler Bíblia, não precisa. Todo mundo gostaria de orar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque depende do seu relacionamento com Espírito Santo. É a questão profunda do batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Não se preocupe com o que eu estou pregando, se é muito teológico. Eu acho que não. As crianças, uma vez eu fui falar para o Espírito Santo, falou, prega, eu traduzo para eles. Aí pronto, fiquei despreocupado. O batismo com o Espírito Santo, olha aqui para mim. É o que nós chamamos de segunda bênção na nossa fé. Então olha para mim e vou te explicar bem detalhado. A teologia chama de duas bênçãos. Eu vou usar um termo mais simples, tá? Vou usar duas obras da graça. Todo cristão deve permear sua fé por duas obras da graça. A primeira obra da graça é conhecer Jesus, receber Jesus. A segunda obra da graça é conhecer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo é tão sério, tão grave, que Jesus falou para os discípulos, fique em casa, joga videogame, faça alguma coisa, mas não se meta no ministério sem o Espírito Santo. Olha que tremendo. Deus decidiu que Ele só iria inaugurar uma igreja que tivesse o Espírito Santo. Gente, se você vai para a história, me escute bem, todo avivamento é um avivamento de batismo com o Espírito Santo. O que foi Atos 2 para você? Um quê? Avivamento. O que aconteceu em Atos 2? Batismo com o Espírito Santo e todos passaram a falar em outras línguas. Ou seja, batismo com o Espírito Santo, e é isso que você precisa entender. É quando o seu coração está em chamas pelo Espírito Santo. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Queimava o nosso coração enquanto ele falava. Irmão, se o seu coração não está queimando por Jesus, você precisa de um avivamento. Se você não está tendo uma vida de oração diária, você precisa de um avivamento. Se você não está meditando na Bíblia, pelo menos um capítulo diário, você precisa de um avivamento. Se você não consegue fazer de quando em quando um jejum poderoso, você precisa de um avivamento. Se você não consegue ajudar o próximo, demonstrando o amor de Cristo, você precisa de um avivamento. Agora, diante de tudo que eu falei, de 0 a 10, qual é a chance que você precisa de um avivamento? Eu sou um pregador do Evangelho. Eu estou aqui para instruir você nas questões espirituais. Não existe cristianismo sem vida de oração. Não existe cristianismo sem comunhão com o Espírito Santo. Não existe crente que não jejua. Pastor, eu não jejuo, então está faltando alguma coisa. Pastor, eu só pego na Bíblia quando vou para a igreja. Agora com os telão, nem Bíblia eu levo mais para a igreja. Eu gosto de viajar com a minha Bíblia de papel, porque eu gosto de marcar. E eu pego isso aqui, eu me perco todinho. Vamos lá, gente. Vamos medir a nossa necessidade de avivamento no termômetro. Não tem uma vida diária de oração.
Não tem uma vida diária de meditação na palavra de Deus para não se perder. Não tem uma vida de quando em quando um jejum que consagre, que humilha a nossa carne, nos levando à humildade cristã. Não tem uma vida de caridade e ajuda ao próximo. O que sobra desse cristianismo? Um cristianismo social, um cristianismo de convivência, mas não um cristianismo de fato. Ou seja, o que muitos têm é uma religião. Mas nem tudo está perdido. Tiago disse que o Espírito Santo anseia por você. Sabe o que ele está dizendo? Que o Espírito Santo te quer mais do que você o quer. O Espírito Santo todo dia... Eu vou te contar uma história. Olha para mim, essa história as crianças gostam, ela é bem infantil. Eu gosto muito de filme, mas muito. Todo dia eu faço duas coisas importantes. Eu tenho meu tempo com Deus e depois assisto um filme. Amo filme. E os filmes que eu gosto, gente, é tudo de Clint Eastwood, Schwarzenegger, Stallone, tudo dos anos 80, 75, os western. Então, eu amo esses filmes. Se você riu, o problema é seu. Você que é dos anos... Desde que entrou Backstreet Boys no mundo, acabou o mundo. Né? Então, eu e meu filho, nós amamos uma série tem o Narnia e a série do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito, que eu li os livros, e tem gente que fala, nossa, um pastor tão ungido, gosta do Senhor dos Anéis. Mal sabe ele que Tolkien e C.S. Lewis escreveram tanto Nárnia como o Senhor dos Anéis, contemporâneos, e esses livros foram escritos com base na batalha espiritual. Eu não vou aqui fazer uma teologia do Senhor dos Anéis, mas depois você pesquisa lá, você vai achar. E eu gosto muito porque os orcs, de acordo com Tolkien, representam os demônios, os elfos representam os anjos, a Terra-média representa a região de batalha espiritual, e os elfos, os anjos e os hobbits, o crente puro. E o anel, o pecado forjado no fogo, que só um pode segurar o anel e não ser consumido, o puro de coração, que é o hobbit. Então eu assisto aquilo uma vez por ano. Cada filme é 4 horas, dá 12 os 3 filmes. A penúltima vez que nós assistimos, gastamos 12 horas, fomos assistir. Muito bom. É bom, dá vontade de assistir de novo. Só dá preguiça, mas vontade dá. Quando terminou o filme, eu falei, vou tomar um banho, vou dar uma descansada. Quando eu tomei um banho, passando para o meu quarto de oração, eu ouvi uma voz assim, ó. Falei, gente, eu estou confundindo aqui as realidades. Eu acho que eu assisti muito filme, estou ouvindo voz dentro de casa, não é possível. Lá no filme tem um Gollum que é consumido pelo anel. Ele passa o filme inteiro chamando o anel de quê? My precious! My precious! Meu precioso. O anel consumiu ele e ele chama o anel de meu precioso. Escuta isso. E aquela vozinha ficava... Eu falei, estou ouvindo coisa. Né? Bem demorado, daqui um pouco eu ouvi. Hey! Quando eu vi uma vozinha do meu quarto, quando eu cheguei, a voz dizia assim, eu sou o seu precioso. Você deve me tratar como aquele do filme tratou o anel. Morreu com ele na mão, no fogo. E chamou de meu precioso. Você sabe que em inglês a palavra precious é uma joia pequenininha. A palavra amazing é uma joia gigante, poderosa. Jesus na Bíblia é amazing. Ele enche céus e terra. O Espírito Santo é precious. A Bíblia diz penhor que você esconde. Tamanha a sua sensibilidade. Ele é precioso. Por isso que o meu livro se chama Precioso Espírito Santo. Precious. Ali eu percebi os ciúmes que o Espírito Santo tem do nosso tempo.
Então eu ouvia: você ficou 12 horas num filme, não consegue ficar aqui comigo alguns minutos? Você precisa, irmão, olhe bem, tratar o Espírito Santo como sendo Deus. Não é crer, crer você crê. Entenda o que eu disse, crer você crê que o Espírito Santo é Deus, mas você o trata como Deus? Crer você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, mas você o trata de forma pessoal? Como eu acabei de repetir, batismo com o Espírito Santo é a segunda obra da graça na vida de todo crente. E por quê que o batismo com o Espírito Santo está relacionado, em primeiro, à pureza do coração e ao primeiro amor? Boa parte das pessoas não recebe o Espírito Santo porque elas, antes de receber, começam a questionar quem recebeu. Do tipo, se eu falar isso aqui eu vou estar repetindo, eu estou com medo de falar, porque se eu falar isso aqui eu estou remedando, repetindo. É a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Segundo, tem vergonha que alguém escute porque a língua é feia. Eu te garanto que orar em línguas não é mais feio que um palavrão. Eu te garanto que não é mais feio que amaldiçoar, espraguejar, gritar. Por quê que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Para você nunca mais esquecer. Todo mundo aqui se lembra o dia que foi batizado com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque se lembra quando falou em línguas. Agora pensa, se o falar em línguas fosse uma coisa reservada para fazer de vez em quando, não precisava do dom. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Homens precisam ser revestidos de poder? Vamos lá, responda a todos. Mulheres são revestidas de poder? Ou, por exemplo, ficar em Jerusalém até que do lado seja revestido de poder? Os homens, está assim na Bíblia? Então vamos lá. Os homens precisam do revestimento de poder? As mulheres precisam do revestimento de poder? Então, outra pergunta. Para que precisamos do revestimento de poder? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. Aí o texto continua, né? Expulsar demônio, curar enfermo e etc. Então vamos lá. Eu preciso do batismo com o Espírito Santo para realizar as obras de Deus. Isso é chamado de revestimento de poder. Agora, pasme, senhoras e senhores. Os homens e as mulheres precisam do revestimento de poder. Os homens e as mulheres precisam do batismo com o Espírito Santo. Por que mulher, então, não pode fazer a obra de Deus? Se o revestimento de poder é para isso. E elas recebem. Então, um dia que você encontrar um irmão dizendo que não existe pastora, você já sabe o que dizer para eles. Aonde tiver um crente cheio do Espírito Santo, ali terá um crente testemunhando as obras de Deus e realizando as obras de Deus. Não importa se é criança, não importa se é mulher, não importa se é homem. Agora olha para mim. Por que, põe o texto de Paulo, na Bíblia, tanto em Atos 2, em Atos 8, em Atos 14, em Atos 19, era imprescindível que as pessoas recebessem o Espírito Santo na mesma hora que recebessem Jesus. Sabe por quê? Porque elas estavam no primeiro amor. Sabe o que o texto bíblico vai nos mostrar? Põe o 2, verso 2. É que quanto mais tempo demorar uma pessoa de receber o Espírito Santo, vai ficando cada vez mais difícil. O que você tem que fazer? Meus amados irmãos, não se chateiem comigo com o assunto do batismo com o Espírito Santo. Vou te explicar. Eu sou de uma época que os crentes que não eram batizados com o Espírito Santo insistiam com aquilo até receber. E a gente ia para os retiros ou para lá onde fosse, e então as pessoas recebiam o Espírito Santo e a gente contabilizava. Foi 60 que recebeu, 80 que recebeu, 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tantos jovens. As pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, elas iam na igreja para ser. E se não fosse naquele culto, elas contavam no outro até serem. Hoje,
Na igreja que eu sou pastor, isso acontece. Aí, pastor, eu não vou hoje não, o senhor está falando de batismo com o Espírito Santo, eu me chateio tanto porque eu não consigo, então não vou. Olha isso, gente. Vê se tem cabimento essa lógica. A pessoa fica frustrada, o nome disso é orgulho. Então, em vez da pessoa ser humilde e falar, Espírito Santo, não foi hoje, mas eu vou receber. Qual é o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? Veja, há pouco o Armando Kids ali me perguntou, pastor, me dá uma evidência para saber se a criança recebeu o Espírito Santo. Porque eu disse para ela, a partir do momento que alguém recebeu o Espírito Santo, põe para cima, para a gente saber quem não recebeu. Falou, mas eu quero uma evidência. Eu olhei para ela e disse, o quebrantamento. As lágrimas copiosas. Toda pessoa que entra num nível de unção e quebrantamento, o Espírito Santo já está de posse dela. O falar em línguas, veja, na minha pesquisa curta, eu percebi que a maioria das pessoas na igreja que dizem que não são batizados com o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. Então assim, eu chego nessa, por que você acha que você não é batizado com o Espírito Santo? Porque eu não consigo orar em língua. Você não ora ou não consegue? Eu orei num dia e não consegui mais. Ou quando vai sair, olha, a Bíblia chama a oração em línguas, vai, por exemplo, linguagem gaguejante. É um termo que a Bíblia fala. Por exemplo, Wesley, quando foi ver os morávios, ele viu o povo, ele entendia que o povo estava gaguejando. Tem gente que espera sair alguma vogal da língua estranha dele. Pastor, eu esperava sair alguma vogal da minha boca. Gente, é uma língua esquisita. Ah, mas está parecido com o outro. Você pensa que é. A ideia da língua estranha primordialmente é confundir o diabo. Por isso que a Bíblia diz que a sua mente também não sabe o que você está falando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 14, versículo 2. A mente não entende. Porque tem duas pessoas que podem sabotar você. Vai lá, vamos ver aqui, ó. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala a Deus. Ninguém o entende, pois em espírito fala em... Põe para mim o verso 14, o verso 14. Verso 14. Vamos ler em voz alta, vai lá. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer, nem você sabe. Porque você e o diabo têm poder de sabotar a sua vida. Você sabe que o coração de quem não é batizado é humilhar-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. E primeiro, entender que é muito importante você receber o Espírito Santo. Boa parte das pessoas passam a orar em línguas 2, 3 dias depois, em casa, no quartinho da oração. Agora deixa eu te falar uma coisa. A língua é do Espírito, não é sua. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Ninguém fala em língua por si. A língua sua não tem nada a ver com a língua do Espírito. Quando você ora em línguas, é o Espírito falando na sua boca. O idioma é dele, a língua é dele, a revelação é dele. Ele pode estar ministrando algo no seu coração ou a alguém que está ouvindo. Vou te dar aqui algum exemplo muito importante. Todo avivamento é um avivamento de batismo de fogo. Todo avivamento é um derramar do fogo do alto. Então eu olho para as crianças e digo, o fogo de Deus está sobre vocês. Os seus corações começam a queimar. Todas elas dizem, meu coração está disparado, está queimando. Essa é uma obra do Espírito Santo. Vou te contar aqui uma história. Em 1590, a Igreja Católica criou um movimento chamado Movimento Contra a Reforma. Os reformadores cresceram muito. A partir de 1560, 1590, eles começaram a matar os pastores e suas famílias.
Então lá na França, surgiu um movimento de avivamento. Escuta isso, gente. Crianças começaram a ficar órfãs e morarem nas ruas. E havia contabilizado até aquela altura 1.500 crianças morando nas ruas de Paris. Todas filhas de pastores ou bispos ou clérigos reformados. Olha como Deus vingou isso. A vingança de Deus é uma coisa muito doida. Sabe o que Deus fez para vingar a perseguição? Batizou todas as crianças com o Espírito Santo. Sabe o que começou a acontecer? Essas crianças cheias do Espírito Santo, na França, receberam o nome de huguenotes, ou profetas franceses. Eram crianças até 12, 13 anos, mas tinha de 5, tinha de 4, tinha de 6. Essas crianças começaram a andar pelas ruas de Paris, ministrando o Espírito Santo sobre as pessoas. Estou falando crianças. O que aconteceu é que crianças nas escolas começaram a receber o Espírito Santo. Crianças dentro dos comércios começaram a receber o Espírito Santo. Crianças nas ruas começaram a receber o Espírito Santo. Igual o Paulo aqui falando, vocês já receberam o Espírito Santo? A prioridade de todo avivamento é que a casa, a terra seja cheia do Espírito Santo. Resultado, os huguenotes ou profetas franceses ganharam 8 vezes mais que seus pais quando estavam vivos. Eles ganharam 1,5 milhão de almas para Jesus na França. Ou seja, a vingança de Deus foi muito poderosa. O Espírito Santo veio sobre essas crianças. Na Índia, em Mumbai, em 1905, uma menina chamada Padami Ramanbai foi batizada com o Espírito Santo. Escuta isso. E ela abriu um orfanato para meninas órfãs de até 12 anos e uma casa de ajuda a viúvas. Um dia, 3 horas da manhã, uma menina pegou uma bacia de água e foi até a amiguinha e começou a jogar água na amiga. Saiu, encheu a bacia de água de novo e jogava água na amiga. Saía, enchia água e jogava, até que Ramambai veio e disse: o que você está fazendo? Aqui, tia, ela está pegando fogo. Oh, minha filha, eu sei que ela está, porque a menina estava deitada na cama e profetizando e orando em língua, e a menina jogando água nela. Sabe quando o avivamento desceu na rua Azusa? Um dia o corpo de bombeiro foi chamado 18 vezes para apagar o fogo da igreja. Mas não tinha fogo para apagar, mas os vizinhos viam a igreja pegando fogo. Eu estou te falando que nós vamos entrar numa estação em que vai ter cultos de 20 dias, cultos de 30 dias, o fogo de Deus descendo, multidões vindo a Jesus, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Gente, quem sente cheiro de avivamento aí? Seus filhos que estão aqui, não se escandalize quando eles ficarem 2, 3, 4, 5 dias orando em línguas, cheio do fogo do Espírito, e o coração deles queimando. Ai, não quero mais Netflix, não quero mais TikTok, não quero mais YouTube. O que você quer? Eu quero o Espírito Santo. 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 E você vai ver neles um quebrantamento nos olhos. Não se preocupe, eles não estão doentes, eles estão cheios do Espírito. E aí vai acontecer como aconteceu o menino Nicolas em Campinas, 16 anos. O Espírito Santo veio sobre Nicolas, ele recebeu o Espírito Santo, voltou para a escola na segunda-feira. Entrou na sala de aula, a professora caiu endemoniada. A professora era da Umbanda. 15 minutos depois ela voltou. Nicolas, pode orar por mim? Gente, eu estou terminando um livro sobre isso com muitos relatos. O Nicolas, orou e ela caiu de novo.
Daqui um pouco ela volta em si e fala: Nicolas, o que está acontecendo? Aí Nicolas explica, prega, ela entrega a vida a Jesus. Agora Nicolas coloca a mão e diz: receba o Espírito Santo. A professora recebe o Espírito Santo. Os 42 alunos na sala recebem o Espírito Santo no mesmo dia. Hoje já são 300 alunos reunidos, cheios do Espírito Santo, todos os dias. Todo avivamento é um avivamento de derramar do Espírito Santo. Todo avivamento é um avivamento que queima corações. Todo avivamento é um avivamento do Espírito. É um avivamento de batismo com o Espírito Santo. É uma renovação espiritual sem precedente. Estávamos pregando em Macaé semana passada. Escuta essa. Ontem estava aqui um dos pastores de Macaé, veio aqui ontem. O culto estava sobrenatural. As crianças cheias do Espírito, em lágrimas, tomados de fervor espiritual. Do lado da igreja tinha uma pizzaria. Estava tendo uma festa de aniversário de um garoto. Estava ele, os amigos, os primos e muitos. Sabe o que aconteceu? As crianças na igreja estavam cheias do Espírito Santo. Daqui um pouco, vem na porta da igreja pais e tios pedindo para olhar para as crianças. Lá na festa das crianças havia dezenas de crianças. Todas foram batizadas com o Espírito Santo. Nem no culto estavam. Pequena nuvem ainda, mas já é um grande sinal que o meu precioso, seu precioso Espírito Santo será derramado mais uma vez nessa nação. Vai visitar as suas casas nas madrugadas. Vocês terão sonhos. Vocês vão ganhar sala de aula, até professores, até diretores. Vocês sonharão com o Espírito Santo. Vocês serão visitados pelo Espírito Santo. Eu estou tomado de um fogo nos meus ossos. Eu estou tomado de uma convicção, de um derramar do Espírito Santo em cada canto dessa cidade. Eu não sei você, mas o que você está sentindo aí agora, com certeza já é do Espírito Santo. É Ele que já está tomando todo o teu ser aqui agora. Por 3 minutos diga o quanto você ama o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Precioso Espírito Santo, como nós te amamos, Espírito Santo. Queima, queima, queima nosso coração, Espírito Santo. A uns aqui agora Ele vai entregar dons. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar e cante.